Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da série ABNT de A a Z. Eu sou Aline Silva, estudante de Letras Português, quarto período, e hoje nós iremos conversar um pouco sobre coesão e coerência. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, tem tempo. Corre lá, deixa teu like e não esquece de compartilhar com os amigos. Tenho certeza de que o conteúdo vai te dar aquela ajuda no momento da produção textual. Para iniciarmos, é interessante pensarmos, logo de antemão, na importância de compreender o conceito de coesão e de coerência. E isso pode nos ser mostrado de uma maneira bem clara já na própria palavra texto, que é derivada do verbo em latim tecere, que significa tecer. Esse verbo, por sua vez, origina textos, que de maneira mais imediata origina as palavras que temos hoje, correntes na nossa língua, texto e tecido. E é neste ponto que podemos nos deter agora para percebermos o valor da coesão e da coerência no texto. Então, a semelhança entre essas últimas palavras aqui não é gratuita. Tanto uma quanto outra pressupõem a ideia de unidade, uma ideia de acabamento. E isso é muito legal porque, enquanto falantes, usuários da língua, nós já conhecemos de maneira intuitiva a diferença entre texto e um simples amontoado de frases ou palavras. Ou seja, em outras palavras, reconhecemos que um texto, para ser considerado como tal, ele precisa ter coesão e coerência. Trocando em miúdos, ele precisa tanto ter unidade quanto ter sentido. E isso de uma maneira ainda que mínima, Ainda que de forma distante, é preciso reconhecer o movimento do autor, seja ele falante ou seja ele escritor, para produzir essas propriedades. Então, dentro dessa discussão, a linguista Irandê Antunes ela faz uma comparação entre texto e edifício. E aqui nós parafraseamos, peguem aí a referência, como edifício textual. E as referências dessa obra vão vir ao final dos slides. Então, por que essa comparação? Porque para construir um texto, como para construir um edifício, nós precisamos de peças, de materiais. E não somente disso, nós precisamos saber como ligar essas peças, como operar com tudo o que temos ao nosso alcance para produzir um todo. Então veja que antes mesmo de produzirmos um texto, há esse planejamento. Nós temos as palavras, nós temos as frases, nós temos as ideias, Mas nós precisamos saber armar tudo isso para produzir um todo, que é o que seria o nosso texto. Indo às definições, a coesão, como eu comecei a introduzir brevemente aqui, tem a ver com a conexão, com a ligação entre as ideias. E ela pode funcionar tanto por manutenção, que ocorre por recuperação, como o nome sugere, quando eu quero resgatar, retomar algo que já foi colocado em algum momento anterior do meu texto, ou quando eu pretendo antecipar, ou seja, quando eu introduzo algo que só depois eu vou mostrar no texto. Esse tipo de estratégia é chamada de coesão recorrencial. Outra forma de garantir a unidade do meu texto é por meio da coesão sequencial, que diz respeito à progressão das ideias. Isto é, quando eu quero acrescentar uma nova ideia, eu vou usar os elementos, para esse propósito, de coesão sequencial, que eu listo alguns aqui. A coesão sequencial, eu posso ter elementos, que indiquem adição, temporalidade, condição. São muitas as relações instauradas dentro da coesão sequencial. Já a coesão recorrencial, ela pode ocorrer por paráfrases, que é quando eu digo a mesma coisa, só que com outras palavras, ou seja, em todos esses recursos aqui elencados, vocês vão perceber essa ideia de repetição, ou seja, eu repito algo. Paralelismo, que também é conhecido como simetria de construção, ou seja, quando há uma semelhança na estrutura de uma frase, ou enfim, de uma oração, como se queira chamar.
e que você perceba que essa simetria, ou seja, essa semelhança remete a um momento já trazido no texto. Pronomes, né, que é uma classe de palavras assim, que como o nome já diz, já tem essa função, né, de substituir o nome. Advérbios, sinônimos também, né? Quem nunca acessou sinônimos.com para não precisar repetir uma palavra. Então, todos esses são mecanismos que nós utilizamos na construção do nosso texto para garantir a sua unidade. Perceba, todas as partes elas têm que estar ligadas, né? Para que o texto ele seja texto. Já a coerência diz respeito à lógica textual, em outras palavras, ao sentido do texto. E como tal, é implícita, diferentemente da coesão, em que, como nós mostramos aqui no slide anterior, nós podemos identificar, aqui tem coesão porque houve esse processo. Na coerência, a gente percebe isso de uma maneira implícita, ou seja, a coesão que está ali aparente na superfície textual nos ajuda a construir e a entender a coerência do texto, seja ele oral, seja ele escrito. Então, para concluir, nós podemos responder a essa pergunta tranquilamente agora. Por que fazemos o que fazemos ao produzir um texto? Por que mobilizamos, tantas palavras, tantos elementos de ligação, podemos dizer assim? Por que organizamos de um modo e não de outro? Trazemos um dado primeiro do que outro? Por que todo esse trabalho? Por que suamos tanto ao escrever ou a falar em determinadas situações? Porque, ainda que não percebamos, nós nos movemos em direção a esses dois polos. São preocupações que nos rondam no momento de produzir um texto. Queremos que o texto ele faça sentido, que seja coerente, como também queremos que ele forme um todo, que ele demonstre uma unidade. Então é isso. Muito obrigada para você que tem assistido, tem nos acompanhado o nosso trabalho. Se ainda não seguiu as nossas redes nem se inscreveu, este é o momento. Estamos também no Spotify. Continuem assistindo e divulgando e até o próximo vídeo.